Noções básicas de primeiros socorros, enfermeira Ariane Santos. Na introdução temos que os primeiros socorros são a atenção imediata dada a uma vítima cujo estado físico coloca sua vida em perigo. Certo? Então, os atendimentos de primeiros socorros são prestados a vítimas que correm risco de morte. Esse atendimento deve ser prestado geralmente no próprio local do acidente, certo? Se esse local não põe em risco a vida do socorrista. E o objetivo principal do atendimento de primeiros socorros é manter as funções vitais do paciente. E o que são as funções vitais? Funções vitais são respiração, pulso, pressão e temperatura, certo? Que devem ser mantidas estáveis. Primeiramente, deve-se avaliar o local do acidente. Antes de tudo, avaliar o local. Esta é a primeira etapa da prestação de primeiros socorros, certo? Porque, por exemplo, se você está em uma área de desabamentos, certo? Que se tem uma vítima traumatizada. Se ainda estiver ocorrendo, por exemplo, deslizamentos de terra, e você for ajudar, certo? O acidentado, corre o risco de você também se acidentar. Outro exemplo, se acontece um acidente de trânsito, se antes você não para o trânsito, não coloca sinalização, antes de prestar os primeiros socorros ao paciente que está na pista acidentado, você corre o risco de também ser atropelado, certo? Em caso de incêndios, você corre o risco de também sofrer queimaduras. Então, em todas as situações de primeiros socorros, a primeira atuação, certo, do socorrista é verificar e promover a segurança do local de prestação de primeiros socorros. Em segundo lugar, deve-se assumir o controle da situação e proceder a uma rápida e segura avaliação da ocorrência, certo? Obter o máximo de informações possíveis sobre o ocorrido. Para que isso? Para você saber o estado geral do paciente. Se esse paciente vai ser estabilizado do próprio local do acidente ou se precisa de uma ajuda médica. Por exemplo, para se pedir uma ajuda mais especializada, uma ajuda médica, você precisa ter essas informações sobre o ocorrido, essas informações sobre o paciente. No momento em que você ligar para o SAMU, no 192, para pedir apoio, ajuda a um paciente que é acidentado, ele vai lhe pedir várias informações sobre o estado geral e os sinais vitais do paciente. Por isso, você tem que ter essa avaliação inicial, olhar o pulso do paciente, ver se não tem nenhuma fratura, qual o estado de consciência do paciente, tudo isso, se está sangrando ou não, tudo isso é importante na avaliação, certo? Se está respirando bem. Evitar pânico e procurar a colaboração de outras pessoas, dando ordens breves, claras, objetivas e concisas. Tumulto nunca ajuda o acidentado, certo? Curiosos sempre existem, mas esses devem ser afastados do local com ordens breves, claras e objetivas, certo? Avaliar o acidentado na posição em que ele se encontra. Você só pode mobilizar o paciente com segurança, sem aumentar o trauma e os riscos. Gente, se é um paciente de trauma, é um acidente de trânsito, é uma queda de alta altitude, certo? Se tem suspeita ou risco de trauma, é interessante que não mobilize o paciente da posição em que ele está, certo? Porque essa mobilização pode, enfim, piorar o estado do paciente, certo? Pode ocasionar novas lesões. E que essa mobilização deve ser feita somente pelo pessoal especializado, certo? Pessoal do SAMU que virá buscar o paciente, porque eles possuem toda uma paramentação, certo? Colar cervical, certo? Tem uma prancha para estabilizar a coluna do paciente,
para se caso ele tenha tido alguma fratura, não piorar a situação, não agravar mais o quadro, certo? Nunca encontrar um paciente politraumatizado, pegar o paciente, jogar dentro do carro e levar para o hospital, certo? Isso pode levar até a morte do paciente, porque o fato de uma pessoa pegar outra pelo braço, se na coluna tivesse alguma lesão, muito provavelmente essa lesão aumenta, certo? Ao dobrar, por exemplo, a coluna, certo? Ou a questão cervical, que é o pescoço, ok? E isso poderá tornar o paciente paraplégico, se tiver alguma lesão. Então é importante deixar deitado, certo? Geralmente em posição barriga para cima, certo? Geralmente ele se encontra assim, para evitar novos traumas, ou deixar na posição em que se encontra. Manter o acidentado deitado até que seja examinado por serviço de saúde, se for um traumatizado. Certo? Se for, mas e se for só uma pessoa desmaiada? Certo? Se você viu a pessoa desmaiar, caiu da própria altura, então não é um paciente de trauma. Se não é um paciente de trauma, você pode sim mudar o paciente de posição. A questão do posicionamento é mais relacionada aos traumas. Não se deve alterar a posição em que se acha o acidentado, só repetindo, sem antes refletir cuidadosamente sobre o que aconteceu. Viu que é traumatizado? Não mexe. O paciente caiu da própria altura, desmaiou? Não tem problema, pode mexer. E verificar qual a conduta mais adequada, certo? Um desmaio, como a gente vai ver posteriormente, você pode resolver a situação imediatamente. Um sangramento excessivo, certo? Precisa chamar a ajuda especializada. Então, qual seria o plano de ação? Você deve ter certeza de que sua ajuda não irá piorar o problema. Por exemplo, em vítimas de luxação, que é, enfim, torceu o braço, fez alguma coisa, o dedo ou alguma parte do corpo. Muitas pessoas têm aquela ideia, não, eu vou puxar o teu braço ou o teu dedo para colocar no lugar. Só deslocou aqui, vou colocar no lugar. Gente, isso pode ocasionar uma nova lesão. Então, não sabe o que é? Não faça uma conduta que você não tenha certeza, pois essa conduta pode piorar a situação. Então, em primeiro lugar, você deve chegar ao local, ver o paciente, então você vai pedir ajuda. Enquanto pede ajuda, a pessoa vai pedir ajuda, você vai avaliar a vítima, certo? Cuida da vítima, certo? Mantém a estabilização da vítima e do local, mantendo a segurança do local. E a vítima precisa manter os sinais vitais, certo? Respiração, pulso, pressão, temperatura. Vamos lá para os exemplos mais frequentes, principalmente no ambiente escolar. Gente, no ambiente escolar ocorre com muita frequência o desmaio. E o que é o desmaio? O desmaio é a perda transitória de consciência e da força muscular, devido à diminuição do sangue e do oxigênio no cérebro, sem a parada respiratória. Uma pessoa desmaia, ela continua com os batimentos cardíacos, ela continua respirando normalmente. E o que é que a pessoa sente antes de desmaiar? É uma tontura, sensação de mal-estar, certo? A pele começa a esfriar, a pessoa fica pálida, certo? Úmida, certo? Começa a suar, frio e tem a perda da consciência, que é o desmaio em si. A conduta a ser tomada é arejar o ambiente. Não adianta muitas pessoas correrem para cima de uma pessoa que desmaiou. Não vai ajudar, certo? Desapertar as roupas do paciente. Para quê? Para melhorar a circulação sanguínea no corpo, certo? Se a pessoa tem uma calça jeans apertada, desacosta para o sangue chegar mais rápido ao cérebro. Se a vítima estiver consciente, estiver só iniciando aquela fase do sintoma com tontura, a pele fria, certo? Pegajosa por causa do suor, o que é que você deve fazer? Fazer com que a vítima sente-se com os joelhos pouco afastados, certo? E colocar a cabeça entre os joelhos. Ou seja, baixar a cabeça. Sentar e baixar a cabeça, abaixo dos joelhos. Mas para que esta conduta? Essa conduta é feita para que o sangue, certo? A circulação sanguínea chegue mais rápido à cabeça. O que acontece no desmaio?
ocorre uma falha, certo? Nessa oxigenação cerebral e por isso a pessoa tem essa caída de consciência, certo? Então, se o sangue chega com mais facilidade ao cérebro, tem maior oxigenação e assim a pessoa consegue não desmaiar. Mas, se a vítima já estiver inconsciente, já estiver desmaiada, deve-se colocar a cabeça em nível mais baixo que o do resto do corpo, certo? E virada para o lado durante o tempo necessário. O que acontece? Muitas pessoas que desmaiam têm vômito. Então, para que essa cabeça de lado, para que essa pessoa, se vomitar, não aspirar o próprio vômito, certo? Jogar fora o vômito. E para que essa cabeça abaixo do nível do corpo, certo? Nesse caso, se a pessoa está inconsciente, não tem como deixar a pessoa desmaiada sentada com a cabeça abaixo dos joelhos. Então, essa posição é diferente. É deitada, certo? Com as pernas mais elevadas. Para que essa perna mais elevada? Para facilitar a circulação de retorno ao cérebro para oxigenar melhor o cérebro. Olha só a posição. Essa é a posição se o paciente ainda está consciente, certo? E essa aqui é a melhor posição se o paciente já está desmaiado. Lembrando, se o paciente tiver sentido náusea antes, você pode colocar a cabeça de lado. Para quê? Para evitar uma aspiração de vômito se a pessoa vier a vomitar. Asfixia, certo? Gente, asfixia muitas pessoas também conhecem como engasgamento, certo? Isso é muito comum em refeitórios escolares, ok? Consiste na obstrução mecânica das vias aéreas. O que é obstrução mecânica? Algum resquício de alimentação ou algum objeto, como em crianças. Às vezes, criança tudo põe na boca, engole uma moeda, por exemplo. E aí, então, isso obstrui as vias aéreas, tampa mesmo, literalmente, as vias aéreas e impede a circulação de ar, certo? Os sinais e sintomas são incapacidade de falar, respiração difícil e barulhenta e gesto de sufocação. A pessoa fica agitada na hora. Conduta. Se a vítima estiver consciente, encoraje-a para tossir vigorosamente. Vítima está consciente, peça tussa. Para quê? Para tentar expulsar o corpo estranho que está nas vias aéreas, certo? Então, gente, tossir é um mecanismo de defesa para retirar um material estranho que esteja presente nas vias aéreas, certo? Se a vítima continua asfixiada, tossiu, não resolveu, faça a manobra de Heimlich. Como é que se faz essa manobra? É colocar ambos os braços em torno do abdômen do paciente, certo? Num lugar assim que popularmente se chama a boca do estômago, perto do estômago, certo? Logo acima do umbigo fica essa região. Segure seu punho com a outra mão e dê 4 apertões rápidos e vigorosos, certo? Para dentro e para cima. A posição é essa. Você fica atrás do paciente, uma perna fica entre as pernas do paciente, a paciente abre um pouco a perna, certo? Para facilitar a posição. Você põe fecha o punho e põe no estômago aqui da paciente, logo acima do umbigo, certo? E antes do tórax. Segura com a outra mão por cima, certo? E empurrar para dentro e para cima. Isso vai fazer com que o ar presente no estômago contribua para empurrar, certo? O corpo estranho e a pessoa expulse o corpo estranho aqui pela boca, certo? Então, essa é a manobra adequada para as pessoas que tossem e não conseguem retirar o corpo estranho, ok? Em bebês, gente, essa manobra é diferente. Consiste em colocar o bebê, certo? Sobre um braço, certo? Segurando aqui na região do pescoço e do braço, para manter o bebê firme, não deixá-lo cair. Deixa o bebê um pouco inclinado para baixo, e aí você vai dar leves palmadas na costa do bebê, para dentro e para cima. Tapinha nas costas, empurrando para dentro e para cima. Para quê? Para o corpo estranho que está aqui obstruindo as vias aéreas do bebê sair também pela boca, ok?
Deve-se verificar, então, após a manobra, a boca para ver se expeliu o corpo estranho. Remova o objeto somente se visível. Gente, se a pessoa está engasgada, você olhou a boca do paciente, seja ele adulto ou criança, não tem nada visível, não tem justificativa de tentar colocar a mão dentro da boca do paciente para tirar uma coisa que não se vê, que está em nível mais externo. Então, o correto a se fazer é a manobra que foi explicada agora há pouco, ok? Essas vítimas deve-se, certo? Caso não haja sucesso, ligar para o SAMU, que é 192, certo? Para socorrer a paciente. Porque a asfixia, gente, como obstrui as vias aéreas, pode ocasionar morte rápido, certo? Então, não resolver o problema do paciente, liga para o SAMU. Deve-se avaliar a respiração. Se a vítima não estiver respirando, aplicar 2 respirações, certo? 1 segundo por respiração, boca a boca, e verificar se o peito está expandindo. Se o peito está expandindo, certo? Com cada respiração boca a boca, o tórax tem que subir, certo? E depois descer. Se isso acontecer, iniciar a reanimação cardíaco-respiratória, certo? Se está havendo expansão do peito, ok? Enquanto isso, já tem ligado para o SAMU, ok? As principais causas é o bloqueio da passagem de ar por um corpo estranho, insuficiência de oxigênio no ar. Isso aqui ocorre, gente, essa asfixia aqui, em muitos casos, pelo monóxido de carbono, certo? Por exemplo, em casos de incêndio, muitas pessoas morrem não pelas queimaduras, mas pela asfixia pelo monóxido de carbono, certo? Ao invés de inalar oxigênio, estão inalando monóxido de carbono, que é muito tóxico, certo? E se liga às hemácias, que são as células vermelhas do sangue, e ao invés de oxigenar o corpo, quem entra é o monóxido de carbono. Então, isso gera essa asfixia e ocasiona morte rapidamente, certo? Impossibilidade do sangue em transportar oxigênio. Quando esse monóxido de carbono se liga à hemácia, certo? Ele compete com o oxigênio. Então, o monóxido de carbono ele tem uma afinidade maior com as hemácias. Então, se tem muito monóxido de carbono, ou seja, muita fumaça em um ambiente, certo? A chance de uma pessoa ser asfixiada é muito grande, certo? Porque a fumaça, o monóxido de carbono, tem uma maior afinidade com as hemácias, que são as células sanguíneas que transportam o oxigênio, do que o próprio oxigênio, certo? Paralisia do centro respiratório no cérebro, certo? Se tem paralisia do centro respiratório, ocorre a asfixia, certo? Asfixia é tudo aquilo que impossibilita trocas respiratórias. E compressão do corpo, por exemplo. Se em um acidente cai algum objeto pesado sobre o tórax do paciente. Se cai sobre o tórax do paciente, o paciente fica impossibilitado de expandir o tórax. Se não expande o tórax, ele não consegue respirar, certo? Porque não consegue entrar ar, certo? Não entra ar, o paciente tem asfixia. Hemorragia, gente, também é outro acidente que pode acontecer. Também no ambiente escolar pode acontecer, certo? É a perda de sangue devido ao rompimento de vasos sanguíneos, veias ou artérias. Gente, isso pode acontecer em acidentes de trânsito, em casos de violência, certo? Com arma de fogo ou arma branca, em casos de acidente em cozinhas, certo? A cortar alimentos, certo? Isso pode acontecer. Então, há 3 tipos de sangramento. O capilar, que é uma coisa leve, certo? Uma abrasão, por exemplo, se você cai, certo? E tem aquele sangramentozinho leve, aquilo é só vasos capilares. Não ocasiona sangramentos sérios, certo? Mas provocam dor. Quando é um sangramento venoso, certo? Tem um sangramento contínuo, certo? Isso pode ocasionar um sangramento intenso. Sim, pode levar à morte. Pode sim, certo? Dependendo do calibre da veia, rapidamente pode levar à morte, certo? Se não for, cuidado. E o sangramento arterial, a hemorragia arterial é a mais perigosa,
certo? Porque a artéria, gente, pulsa. O que a artéria pulsa, ela derrama uma quantidade de sangue maior do que a rede venosa, certo? O sangue jorra na hemorragia arterial. Essa hemorragia, dependendo da quantidade de sangue eliminado, gera a morte mais rápido do que a hemorragia venosa, se não for tratada, lógico. Conduta para hemorragia. Deitar a vítima imediatamente com a cabeça mais baixa que o corpo, certo? Para quê? Para a oxigenação chegar melhor ao cérebro, certo? E a pessoa ter uma consciência melhor. Cobrir o ferimento com compressa improvisada e comprimi-la com firmeza, certo? Comprimir o local do ferimento com firmeza. Para quê? Para ocorrer a hemostasia e estancar o sangramento. Se não está em um local de saúde, está na escola, não tem nada próximo, pode ser uma camisa, certo? E comprimir o local com força, o local do sangramento. É segurar o sangramento, o local do sangramento com força. Para quê? Para estancar. Certo? Estancou o sangramento, coloca uma bolsa de gelo ou compressas frias no local. O que é que faz o gelo nessas questões de sangramento? Ele faz uma vasoconstrição. Então, o vaso que está sangrando, ele diminui a espessura e contribui, certo, para derramar menos sangue. E tranquilizar o acidentado se ele estiver consciente. Por quê? Gente, se o acidentado está agitado, certo? A circulação dele aumenta. A circulação do paciente aumentando, o sangramento também, consequentemente, aumenta. Então, se o paciente estiver calmo, tranquilo, o sangramento demora menos para estancar, é mais fácil o controle, certo? Percebeu que é um sangramento sério? Liga para o SAMU imediatamente, certo?